Oi, gente, tudo bem? Como muitos de vocês me falaram, hoje eu vou falar sobre a seleção brasileira na Copa do Mundo e os meus prognósticos, como vai dar a Copa. Hoje não estou com a camiseta de nenhum país, vou tentar pronosticar com os conhecimentos que tenho de futebol e não vou torcer para nenhum país. E além disso, tenho Savivaca, que espero que me dê sorte, né? Os mascotes da Copa do Mundo da Rússia 2018. Então, vamos começar. O primeiro jogo é entre Uruguai e Portugal. Eu acho o Uruguai uma seleção muito forte, com uma vantagem na ataque e também a defesa. São suas fortalezas da seleção de Uruguai. E Cristiano Ronaldo é quase todo Portugal, a seleção portuguesa. Eu acho não vão conseguir ganhar do Uruguai. Incluso se Cristiano Ronaldo tem um bom dia, eu acho a defesa pode controlar Cristiano Ronaldo e o Uruguai vai ganhar esse jogo. Então, eu acho o Uruguai ganha. E o seguinte jogo, eu acho o jogo mais difícil de pronosticar de todos os jogos. É a França contra a Argentina. Eu acho que a França tem um bom time. Em cada posição tem jogadores ótimos. Mas às vezes simplesmente não, o rendimento não é o esperado e não conseguem ganhar torneios ou ganhar jogos importantes. Mas no outro país, outra seleção é a Argentina, né? A Argentina tem muita dependência do que faça Messi e acho que a Argentina tem uma defesa um pouco fraca. A sua fortaleza é o ataque e acho que não vai conseguir ganhar da França. Eu gostaria de que o Messi tivesse mais sucesso na Copa e com a seleção argentina, mas acho que dessa vez não vai conseguir ganhar da França. Então, a França, na minha opinião, ganharia da Argentina. E o próximo jogo é o Brasil contra o México. Eu acho a seleção brasileira uma das seleções mais fortes nessa Copa do Mundo. Tem jogadores como Marcelo, Gabriel Jesus, Neymar, Coutinho, que tem uma boa Copa. Eu acho eles dos melhores jogadores nessa Copa do Mundo. E o México, que ganhou da Alemanha, e, bom, também tem uma boa Copa, mas eu assisti o jogo contra a Suécia e eu acho que a seleção brasileira, a seleção mexicana não está jogando tão bom. Eu acho que eles ganharam da Alemanha, mas a Alemanha já estava um pouquinho fraca, né? E eu acho que também não tem os jogadores necessários no banco para fazer a diferença contra o Brasil na segunda parte do jogo. Então eu acho que o Brasil vai ganhar esse jogo e vai passar a quartos de finais. Depois, Bélgica contra Japão, eu acho uma vantagem enorme, muito grande da Bélgica no jogo coletivo. Os jogadores em cada posição são melhores da Bélgica do que o Japão. E eu acho que também no jogo físico a Bélgica é melhor do que o Japão. Então, Bélgica vai ganhar. O próximo jogo, Espanha contra Rússia. Não vou fazer muita explicação. Espanha ganha. Rússia teve uma Copa muito boa, mas só conseguiu ganhar de equipes muito fracos. Quando eles jogaram contra o Uruguai, um time quase top, não conseguiram fazer um gol e foi muito
o jogo não foi muito bom do time da Rússia. Bom, felizmente para meus amigos da Rússia não vão conseguir ganhar da Espanha. Depois a Croácia contra a Dinamarca. Eu acho a Croácia um dos times, uma das seleções que vão dar muito que falar, vai ser a surpresa. Tem o melhor meio campo do mundo. Seu meio campo é top, dos melhores, eu acho que é o melhor de todas as seleções, tem o melhor meio campo. E eu acho que vão fazer muita diferença nessa Copa. Acho que vão ganhar da Dinamarca. Então, depois outra surpresa, que acho é a surpresa maior de todas, Suécia contra a Suíça. A Suécia, gostei muito, assisti todos os jogos, ganharam do México, um bom jogo, e quase empatam contra a Alemanha. Eu acho que a Suécia vai dar outra vez a surpresa e vão ganhar contra a Suíça. Colômbia e Inglaterra, eu acho que a Colômbia tem um melhor jogo coletivo do que a Inglaterra. A última Copa do Mundo foi muito bom para a Colômbia e Inglaterra sempre está na expectativa, mas quando tem um jogo sério, na verdade não conseguem ganhar. Eu acho também nesse caso não vão conseguir ganhar da Colômbia. Eu acho que a Colômbia ganha esse jogo. Então, começando com os quartos de finais, o primeiro jogo entre Suécia e Colômbia, né? Eu acho Suécia é uma surpresa que tenha chegado. Bom, meu pronóstico que chega a quartos de finais, mas eu acho não vai ganhar da Colômbia. A Colômbia tem mais experiência em jogos da Copa do Mundo e tem melhores jogadores. E eu acho também a defesa da Suécia um pouquinho fraca. E acho que não vai ganhar da Colômbia. Então, para mim, Colômbia é a primeira seleção a classificar as semifinais. E depois a Espanha contra a Croácia. A Espanha eu acho um time muito com melhores jogadores do que a Croácia, mas o treinador é muito novo. Gente, não acho que vão conseguir ganhar da Croácia com o treinador. O treinador faz muita diferença no jogo. E eu percebi muito isso no jogo contra Portugal. Espanha, Portugal. Espanha deveria ter ganhado esse jogo. Não ganhou na minha opinião, o treinador fez substituições muito ruins e não ajudaram a Espanha. Eu acho que a Croácia vai ganhar o jogo contra a Espanha. E depois temos Bélgica contra Brasil e eu acho a experiência do time, a experiência da seleção brasileira vai ser suficiente para ganhar a Bélgica. A Bélgica tem ótimos jogadores, quase tão bons como da seleção brasileira, mas não tem muita experiência em jogos decisivos. E eu acho também que o Brasil tem jogadores no banco que qualquer seleção do mundo, qualquer, até as seleções tops gostariam de ter em seu time, né? Por exemplo, Coutinho, Douglas Costa, Fernandinho, tem jogadores que assim em qualquer seleção não estariam no banco, mas a seleção brasileira é tão boa que pode ter esse tipo de jogadores no banco. E eu acho que esses jogadores no banco podem fazer a diferença na segunda parte do jogo. E podem, sei lá, se o jogo está 1-1 ou 1-0, podem controlar o jogo e fazer que o Brasil ganhe da Bélgica. Eu acho que essa seria uma final. Felizmente, a Bélgica vai jogar contra o Brasil em quartos de finais e, bom, não vai conseguir.
e o Brasil ganha, e também depois Uruguai contra a França. Eu acho que o Uruguai ganha esse jogo. França, como eu falei, eles têm uma fraqueza que nos jogos importantes não conseguem ganhar. Por exemplo, a França perdeu a Eurocopa contra Portugal. E o Portugal não tinha Cristiano Ronaldo. E então eu acho que a seleção da França nos jogos decisivos não consegue ganhar os jogos. E eu acho que dessa vez também não vai conseguir ganhar contra o Uruguai, que tem muita experiência nos jogos decisivos, e eu acho que vai ganhar da França. Agora, semifinais Uruguai-Brasil, eu acho que o Brasil vai ganhar por o seguinte motivo. O Uruguai usualmente costuma ganhar jogos importantes, jogos muito difíceis, mas eles sofrem muito para ganhar. E eu acho que eles vão ganhar sim contra Portugal e França, mas vão precisar de mais de 90 minutos. Vão precisar do tempo extra, né? E isso vai fazer vai sobrecarregar o time, vai sobrecarregar muito, e eu acho que vão estar um pouco mais cansados. E também o banco do Uruguai não é da mesma qualidade comparado com o banco do Brasil, né? Se eu não tenho um jogador do Brasil que costuma jogar, eu posso colocar qualquer no banco e eu acho que vai ter um bom rendimento. Mas o Uruguai não é tanto assim. E eu acho, por esse motivo, o Brasil vai conseguir ganhar do Uruguai. E bom, depois a Croácia contra a Colômbia. Eu gostaria mesmo do que a Colômbia ganhasse esse jogo contra a Croácia, mas eu acho que a Croácia vai dar a surpresa e vai conseguir ganhar da Colômbia. Tem um bom meio-campo, bom ataque, o treinador é muito bom também. Eu acho que vai ganhar da Colômbia, mas vai ser um jogo bem igualado, uh, não vai ser muito fácil para a Croácia. Então, esse seria, na minha opinião, a final. Curiosamente, foi o primeiro jogo da Copa do Mundo passada, se não me engano. E então, não saberia o que dizer. As finais são bem difíceis, são bem apertadas, é bem difícil são imprevisíveis, né? As finais são imprevisíveis. E então eu quero que vocês me falem nos comentários quem vocês acham que vai ganhar a Copa. O Brasil ganhará seu Hexa, como muitos de vocês falam. Me escrevam nos comentários o pronóstico, qual país vai ganhar a Copa, e se inscrevam, tá? Até mais.